a primeira vez que eu prego numa igreja em nome de Jesus. É muito bom estarmos aqui, mas é melhor ainda saber que Jesus está aqui. E aonde Jesus está, algo vai acontecer. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, bastante conhecido, que se encontra em Lucas, no capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 22 ao 34. Vamos conhecer um pouquinho do homem de Gadara. Todos abriram seus celulares? Todos já encontraram os textos? Eu sou um pastor pouco moderno, né? Eu sou um pregador pouco moderno. Eu devia estar aqui com um tablet, Mas eu confesso que eu morro de medo de começar a falar e esse tablet fechar a tela. Então, para evitar isso, eu deixo a Bíblia aqui, que é melhor. Vamos ler? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vá para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles lhes perguntaram uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordem e lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas em sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés, disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam habitado nele. E imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava passando naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se no precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram os fatos na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem, de quem havia saído os demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. E aquele homem de que havia saído os demônios rogou-lhe que saísse para estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. E ele foi apregoando para toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Amém? Essa é uma história muito bonita. Eu estive lendo algumas coisas sobre essa região e comentários sobre esse texto,
E é engraçado que está muito chato viver, né? Então, hoje você não pode mais chamar o negro de negro, é afrodescendente, você não pode mais chamar o anão de anão, é pessoa desprovida de altura, você não pode mais falar um monte de coisa e fica difícil, e aí entre os ecologistas, os defensores da natureza e tudo mais, e a grande discussão na internet é por que matou os porquinhos. E aí eu me lembrei de uma história. Diz que um camarada ligou para a esposa dele e falou assim: olha, meu amor, eu estava no trabalho, fui descer para o primeiro andar, tropecei no primeiro degrau, desci a escada capotando, quebrei as duas pernas, quebrei o braço, a Francisca estava passando, me colocou no carro, me trouxe para o hospital, eu coloquei pinos na perna, coloquei gesso no braço, estou todo imobilizado, vou ter que andar de muleta por 3 meses. Pss, pss. Quem é Francisca? Acontece um fato extraordinário, acontece uma coisa tremenda, e as pessoas querem saber, coitado dos porquinhos. Essa história é uma história muito bonita, porque nos mostra quem é o Jesus que nós servimos e na mão de quem nós estamos. O texto diz que, depois de fazer milagres, de curar pessoas, Jesus fala para os discípulos dele: entra no barco e passa para o outro lado. E não disse o porquê. E o texto diz que eles partiram e ele adormeceu. E Jesus dormiu no barco e levantou-se uma grande tempestade, com direito à ventania e tudo. E os discípulos foram a Jesus e falaram: acorda, acorda, nós vamos morrer. Tem um texto que diz: não te importas que pereçamos? Acorda aí, Jesus. E o texto diz que Jesus levantou e repreendeu o vento e repreendeu o mar, e tudo se fez bonança, e eles foram ao outro lado. E quando Jesus chegou ao outro lado, um homem que era endemoniado há muitos anos, um homem que era possesso, um homem que era um animal, um homem que era um bicho, que vivia naquela cidade, veio ao encontro de Jesus e perguntou para Jesus: o que é que você quer comigo? Por que você veio me atormentar? E Jesus então deu uma ordem àquele demônio e libertou aquele homem. E os demônios então pediram permissão para Jesus para entrar na manada de porcos, e Jesus permitiu, e eles entraram, e a presença deles foi tão horrorosa na vida dos animais, que eles se jogaram no precipício e morreram afogados. E o texto diz que as pessoas da cidade ficaram sabendo daquilo, e do prejuízo que tiveram com os porcos, e eles chegaram para Jesus e falaram: sai daqui, vai embora da nossa cidade, nós não te queremos aqui. E Jesus foi, e aquele homem, que até então era endemoniado, chegou para Jesus e falou: eu vou segui-lo, eu quero ser um dos seus, eu quero ir com o Senhor. E Jesus disse para ele: não, volta para a sua casa, e diga para os seus o que é que Jesus fez por você. E a Bíblia diz que ele voltou, e fez isso, e disse para todo mundo, não só na casa dele, mas para toda a cidade, o que foi que Jesus fez. Isso é muito bonito. Esse é um texto que me deixa feliz, porque por mais que a pessoa tenha sido perturbada por uma vida inteira, bastou uma palavra de Jesus para que a pessoa fosse liberta. Esse é o Jesus que toma conta da nossa vida. Eu quero aprender algumas coisas com esse texto, e por alguns minutinhos eu vou compartilhar com os irmãos algumas coisas, e eu gostaria que a gente aprendesse com esse texto algumas coisas importantes. Quando Jesus tem algo para fazer na nossa vida, na vida de alguém, não há inferno, não há tempestade, não há obstáculo que Jesus não vença para chegar na nossa vida e declarar o que é que ele veio fazer.
Eu vou repetir isso. Quando Jesus tiver um propósito para fazer na sua vida, não há tempestade, não há obstáculo, não há demônio, não há principado, não há potestade nesse mundo que impeça de Jesus chegar e declarar o que ele tem que declarar sobre a tua vida. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que antes de você receber a sua bênção, você pode receber uma tempestade. Que antes de você receber o milagre, você pode ir para a mesa de cirurgia. Que antes de acontecer alguma coisa, pode ser que o inimigo lute contra, para que você pense que você não vai receber. Mas confie, porque o Deus que promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa atacar. Eu, desde criança, minha mãe falava para a gente assim, oi! Minha mãe não tinha essa voz não, estou só dando um efeito especial. Olha, o diabo está ao derredor, mas ao nosso redor está o Senhor. O sangue do Senhor está ao nosso redor. Ele está ao derredor. E eu quero dizer para vocês que por Ele estar ao nosso derredor, muitos e muitos momentos da nossa vida, nós vamos sentir a opressão dele contra nós. Porque ele não pode nos possuir. Ele não pode ter a nossa posse, porque a nossa posse é de Jesus, porque nós somos selados com o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e onde ele habita, demônio nenhum habita. Mas ele nos angustia, ele nos oprime, ele tenta fazer com que a gente pense que Deus não está nos ouvindo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus é maior do que qualquer demônio desse mundo. Nós crescemos de uma maneira onde nosso entendimento das coisas é mais ou menos assim. Tem o alto e tem o baixo. Tem o preto, tem o branco. Tem o bonito, tem o feio. Tem o certo, tem o errado, tem o bem, tem o mal, tem Deus e tem o diabo, e a gente coloca tudo no mesmo nível e vai tocando a vida. Mas eu quero dizer para você que quando você fala de Deus, você não pode colocar o diabo, porque o diabo não é o oponente de Deus. O diabo foi um anjo criado que caiu. Deus é Senhor da história e vive eternamente desde antes da criação. Deus não é. Deus está acima do existir. Para existir o Deus precisou falar que exista. Deus está antes do nada. Porque antes que o nada existisse, Deus já era Deus, porque o nada já é alguma coisa. Então o diabo não se compara a Deus. Lutero dizia que o cão é cão de Deus. Existe um propósito para o trabalho do inimigo nesse mundo, não sei qual é, não me importa, não me interessa, o meu negócio é com Deus. Mas tudo que o diabo faz tem um limite dado por Deus. Creia nisso. Nós vivemos numa situação onde parece que o diabo tem um poder, que eu vou falar, eu já encontrei crente que morre de medo do diabo, mas não tem um pingo de medo de Deus. Mas do diabo, vixe. Tem um texto na Bíblia, onde Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele escreve assim: olha, irmãos, eu estou escrevendo para vocês, porque nós tivemos um problema aí na igreja, e nós resolvemos esse problema. Agora, reafirme a essa pessoa o valor que ela tem e o amor que nós temos por ela, e como ela é importante aqui na igreja, porque nós não ignoramos os ardis de Satanás, nós não ignoramos os ardis do diabo. O que ele estava dizendo? Perdoa essa pessoa, cuida dela, trate o problema, mas faça com que a pessoa entenda que, apesar dela ter um problema que precisa ser tratado, ela é amada pela igreja, porque o inimigo é sujo. Não disse isso, mas eu estou dizendo porque eu sou baiano. O inimigo é sujo. O diabo é sujo.
ele vai se aproveitar. Ele se aproveita de pessoas debilitadas emocionalmente. Ele aproveita de pessoas debilitadas fisicamente. Ele se aproveita de situações onde você fica à mercê de alguma coisa. O inimigo, ele tenta te destruir, porque é esse o trabalho dele: roubar, matar e destruir as pessoas. O diabo não tem exército com gente, o diabo não quer nada com a gente, o diabo não quer nada com o ser humano. O diabo quer destruir o ser humano, desconfigurar o ser humano para ofender aquele que o criou. Eu tenho certeza que o sonho do diabo, quando Adão pecou, ele sentou e ficou esperando Deus destruir o diabo, ou destruir Adão. Ele fala, sabe aquela frase, que não é meu, mas também não é seu? A gente era moleque, a gente estava jogando bola, e o pessoal ficava zoando muito, se pegava a bola e rasgava. Eu não jogo, mas você também não joga. Foi isso mais ou menos o que o diabo quis fazer. Só que Paulo escrevendo, ele fala assim: se os príncipes desse mundo soubessem, eles não teriam matado o Senhor da glória. A carta da manga de Deus chamava-se Jesus Cristo. Esse propósito de Deus era um segredo de Deus na eternidade. Antes de Deus falar, haja luz, ele já havia dito, haja cruz. Você é importante para Deus. Você tem importância para Deus. O inimigo tem um trabalho nesse mundo. O inimigo tem uma tarefa nesse mundo. Ele vai perturbar a sua cabeça. Mas saiba que o nome de Jesus Cristo, que está sobre a tua vida, não permite que ele faça além daquilo que você possa suportar, porque Deus é fiel. Por mais amedrontador que pareçam as trevas, por mais pavoroso que pareçam os principados, potestades, demônios, Satanás, não tem diante de Jesus nenhum poder que fique em pé. Nós vivemos hoje numa igreja, numas igrejas, não vou falar numa igreja, né, que eu creio que, graças a Deus, nós somos sadios nesse ponto, mas existem muitas igrejas que pintam o diabo com tanto poder, que, olha, vou te falar uma coisa, eu não sei como é que consegue dar glória a Deus depois, porque a coisa é pavorosa, não chega a ser uma igreja, é um poltergeist. Nós damos ao diabo um poder que ele não tem. Nós damos ao mal, às trevas, um poder que ele não tem. Eu já ouvi cada história hollywoodiana sobre o diabo, o que o diabo fez, o que o diabo aconteceu. Olha, eu vou te falar. Uma vez ele chegou na igreja e pegou uma irmã que estava na ponta do banco e saiu assim, entrou nela, e foi embora. Falei, gente, que é isso? Isso parece desenho animado. Eu estava assistindo uma vez um desses cultos doidos aí da televisão aí, e o expulsador lá, o exorcista, falou assim: escuta aqui, diabo, você vai sair dela, entrar nele, entrar nela e vai embora. Aí falou, agora. Aí a mulher fez, a outra, Eu falei, isso é desenho animado, gente. Isso é desenho animado. Ah, meu Cristo, né? Muitos de nós vivemos assustados com o diabo. Vivemos com medo. Eu não sei, né, hoje em dia, mas na minha época, se caiu esse demoniado aqui, a igreja estava tudo lá no fundo já. E quando era aqueles diabos que falavam? Eita, esses eram os piores. Quando ele começava e falava assim, não saio. Olha os irmãos. Tinha uns que se enfiavam debaixo da cadeira porque falavam, vai denunciar meu pecado. Eu lembro que uma vez lá na igreja, um demônio pegou uma pessoa lá
E o irmão foi expulsar ele, falou assim, não saio. Por quê? Porque aqui as irmãs cortam o cabelo. Expulsaram o demônio, tudo. O pastor foi no microfone e falou assim, a partir dessa semana, se alguém cortar o cabelo, vai ser excluído. Eu falei, o demônio está disciplinando a igreja. Olha o diabo doutrinando a igreja. E a gente vai acreditando nessas coisas, vai vivendo essas coisas, vai vivendo com isso, vai convivendo com isso, e daqui a pouco a gente está com medo do diabo, está com medo das trevas, está com medo de tudo, e a igreja começa a viver um pavor, e eu quero dizer para você uma coisa, há poder no nome de Jesus. Quando você declara o nome de Jesus, o diabo não fica perto. Não tenha medo de encontrar pessoas possessas, pode ser com o inferno inteiro. Você tem sobre a sua vida autoridade para libertar aquela pessoa, porque Jesus te deu essa autoridade. Ele falou, em meu nome vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos. Esse privilégio, esse poder foi dado à igreja, porque Deus entregou a Jesus e Jesus entregou à igreja. Não tenha medo das trevas. Não tenha medo do mal. Vença o mal com bem. É gente que teme o diabo porque não lê a Bíblia. Gente que conhece, que não perde um livro de terror. Não perde um filme de terror, mas não para ler a Bíblia. Eu não sei como é que consegue assistir filme de terror. Pessoalmente, eu prefiro uma comédia. Mas o povo gosta de assistir filme de terror. E aí vai dormir. E aí sonha. E aí levanta no outro dia e fala que o inimigo atacou. Que foi uma coisa do diabo que passou pela vida. Já viram isso? Já viram? Pois é. Gente que conhece demônio por nome e apelido. É cada nome de diabo que eu dou risada. Gente, Pomba Gira, Zé Pilintra, como? Tranca-rua. Isso aí é normal, né? Isso aí é dançador de funk. É nomes e nomes e nomes e nomes e nomes. Tem uma lista. Se vocês entrarem dentro, tem uma lista com o nome de demônio. Gente. E o que ele faz? Onde ele ataca? Que o Brasil tem 3 portas para demônio. 3? 3? Eu diria que tem milhões de portas para demônio, porque cada vida sem Jesus é uma porta para demônio. Uma bobagem. Bobagem, quando chegasse lá, a pessoa partia e fazia, entra demônio. Bobagem. Irmãos, vocês querem saber onde está o diabo? O diabo está em Brasília. O diabo está atuando quando a pessoa desvia o dinheiro da merenda e deixa a criança morrendo de fome. O diabo ele está atuando quando o dinheiro da saúde é desviado e as pessoas morrem nos leitos dos hospitais. O diabo está atuando quando uma pessoa senta para assinar uma lei que é injusta contra o povo. O diabo está atuando no sistema. Porque Jesus disse, esse sistema jaz no maligno. Então, o sistema que está implantado na terra é um sistema maligno. Nós estamos contra tudo isso, a nossa marcha é contra isso. Nós mostramos que com Jesus é diferente. É diferente. A nossa marcha é uma marcha que vai mostrando para as pessoas que há um jeito melhor de se viver, que há um Deus que vence tudo isso, que é possível viver uma vida livre, feliz e abençoada com aquele que era, que é e que há de vir. Nós não tememos as trevas, porque nós marchamos e Jesus vai à nossa frente, Jesus é luz, aonde luz chega, a treva dissipa.
É impossível você acender uma luz na escuridão e continuar em escuridão. Não existe essa possibilidade. E todo o poder, o salmista diz, pertence a Deus. E nós não podemos temer o mal. Porque enquanto nós temermos o mal avança. E nós temos de Deus autoridade para vencer o mal. No texto que nós lemos, nós vemos que o inimigo pede autorizações para Jesus. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso assim, eu posso assado. Por que você veio, não me atormenta? Está conversando e pedindo autorizações para Jesus. Existem permissões de Deus para a ação do mal. Nós não temos o que temer com o mal. Ele pode vir do jeito que for, pode vir com o olho virado, voz mudada, cabelo arrepiado, plantando bananeira. Não tenha medo do diabo, irmãos. Não tenha medo do diabo, porque você é habitado ao Espírito Santo de Deus. Você tem sobre a sua vida a autoridade de Jesus Cristo para repreender o inferno. Isso foi dado por Jesus para você. Não abra mão disso. Não tenha medo de enfrentar o mal em nome de Jesus e saiba que você será vencedor. Não tenha medo. Porque Jesus é poderoso. E todo, a Bíblia diz que é todo, não é algum não, é todo o poder pertence a Deus. E olhando para esse texto, eu aprendo uma coisa. Não importa como os outros te veem. Não importa como você se vê. Não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito. Deus pensa algo a seu respeito e é isso que vale para a sua vida. Para aquela cidade, aquele camarada era um monstro. Nada o sustentava, corrente nenhum segurava, prisão nenhum segurava. Ele era um monstro, ele era um bicho. E se nós estivéssemos lá, nós íamos fazer a mesma coisa. É bicho, é monstro. Corre, filho, lá vem ele. É o bicho papão, é o homem do saco. Corre! Quem tinha que fazer isso? Mas Jesus não fez isso. Jesus foi até lá e olhou para aquele homem como um ser humano que precisava ser liberto, porque tinha uma tarefa a fazer no reino dos céus. A maneira como Deus nos vê é uma maneira abençoadora. Quando o povo de Israel ficou 70 anos, foram cativos para a Babilônia para ficarem lá 70 anos. Jeremias escreveu uma carta mandada por Deus, e essa carta dizia assim: escuta aqui, vocês trabalhem, prosperem, plantem, colham, tenha filhos, e não se importe. Olha, escuta, se aparecer adivinho entre vocês, não acredita neles, não acredita nos sonhos deles, porque eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São principalmente prósperos e não de mal. Apesar de ter sido Deus que permitiu o cativeiro, apesar de Deus falar, vocês vão ficar 70 anos aí, eu quero que vocês saibam que o meu pensamento a respeito de vocês é pensamento de bênção. Eu não sei como você viveu, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus tem um propósito na sua vida e você é importante para Deus, e Deus vai abençoar a sua vida e cumprir na sua vida o propósito dele para a glória do nome dele. Paulo, escrevendo sobre nós, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões,
pela graça somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Assim é, porque assim Deus estabeleceu. Nenhum de nós pode se ufanar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque eu fiz algo que merecia. A Bíblia diz que todos nós éramos por natureza, por vontade, por decisão, filhos da ira e inimigos de Deus. Mas foi Deus, que é rico em misericórdia e graça. Foi Ele quem nos atraiu com seu grande amor e nos salvou. E pela graça nós somos salvos. E uma vez salvos, não há inferno nesse mundo que destrua aquele que a Deus pertence. Deus tem planos para cada um de nós, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, Jesus olha para o homem e fala assim: volta para sua casa. Vai lá e diga para eles o que foi que Deus fez com você. Jesus mudou a nossa vida. Jesus mudou a nossa história. Jesus inundou o nosso coração com a presença dEle. Jesus fez bem para a gente, não fez? Jesus foi algo tremendo. Jesus, quando entrou na vida da gente, mesmo que a gente andasse dizendo por aí: eu nunca vou ser crente. Acho que a maioria dos crentes já falaram isso. Eu nunca vou ser crente. E quando Jesus entrou na nossa vida, a única coisa que a gente fala é: por que eu não fiz antes? Por que eu não me converti antes? Por que eu demorei tanto? Que diferença que é a minha vida hoje? Porque Jesus faz isso. Jesus muda a nossa história. Jesus muda as nossas emoções. Jesus muda a nossa vida. Jesus muda tudo. E Jesus limpa a casa. Porque não existe casa vazia. A casa nunca fica vazia. Ou ela é presença de Deus, ou ela é presença das trevas. Ou é a presença da luz, ou é a presença das trevas. Não existe órfão. Mas tem uma coisa. Quando a luz entra na nossa vida, as trevas não mais virão. O inimigo, ele vai te pegar. Ele não vai ter possessão contra a tua vida, não. Mas ele não vai sossegar, dia e noite, perturbando sua cabeça. Porque esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. É perturbar você. Mas Deus está te guardando. E deixa eu deixar uma coisa bem clara. Bem clara. Crente não fica endemoniado. Eu vou repetir isso. Crente não fica endemoniado. Onde mora o Espírito de Deus, não mora o espírito maligno. É impossível a casa que Deus mora, morar no outro cômodo vizinho, o diabo. Imagina, onde dorme Deus? Dorme no quarto de cá, e o diabo dorme no quarto de lá. Aonde Deus habita, não habita espírito maligno. Quem é de Deus não tem que ter medo de possessão maligna. Não existe essa possibilidade. Biblicamente, não existe essa possibilidade. Amém? Não temam isso, não temam isso. Agora ele pode perturbar a cabeça de vocês. Pode, é o trabalho dele. E assim, momentos de fragilidades da sua vida, você pode ter certeza que ele vai perturbar a sua cabeça. Ele vai potencializar a coisa.
Se você tiver num problema de litígio, pode perceber isso. Quando você está com um problema de litígio, ele supervaloriza, ele dá uma acrescentada. A coisa parece um monstro. Coisa que você podia resolver com me perdoa, a coisa vai criando um vulto. Mas o que é isso? É o trabalho dele. É o trabalho dele. Você chega num lugar que você tem medo, você começa a pensar naquilo, aquilo vai se agigantando, 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 daqui a pouco aquilo se torna um pavor, e daqui a pouco você está com medo de qualquer coisa. O que é isso? É o trabalho dele. O que nós temos que fazer? Vigiar. Vigia. A hora que você falou, opa, acendeu a luzinha amarela. Então, presta atenção. Você vive num mundo onde o mundo real, o mundo palpável, o mundo espiritual tem a mesma força. Eles agem ao mesmo tempo. Então, presta atenção no que está acontecendo. Porque ele sempre vai fazer isso, porque esse é o trabalho dele. Ele está aí para isso. Para te tentar, para te roubar, para te matar, para te destruir. Esse é o trabalho dele. Mas em você habita aquele que tudo pode. A Bíblia diz, vocês são fortes, já venceram o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Então, tenha essa certeza absoluta no seu coração, que Jesus habita na sua vida, e que você tem poder, no nome de Jesus, para destruir todas as obras de Satanás. Porque para isto Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, eu quero te falar uma coisa só. Você foi salvo por Jesus. Você tem a alegria de Jesus na sua vida. Não é para ficar dentro da igreja fazendo ré-pré-pré. Não precisa idolatrar Jesus. Vá e diga para os seus o que foi que Jesus fez na sua vida. Diga para as pessoas. Jesus pode te libertar, porque Ele me libertou. Ele pode mudar a sua história, porque Ele mudou a minha. Ele pode escrever um novo tempo na sua vida, porque Ele escreveu na minha. Ele pode mudar tudo, porque Ele mudou a minha vida e quer mudar a sua também. Amém? Então vá, que faça isso. E que o Deus de paz esteja convosco. Jesus escolheu o homem. A cidade escolheu os porcos. O homem escolheu Jesus. E Jesus o enviou para a cidade. Jesus deu um homem sarado, curado e com poder para mudar a história daquela cidade. Que seja assim. Que você tenha no seu coração isso. Que não foi você quem escolheu a Deus. Deus te escolheu e te enviou para que você vá e dê frutos e sejam frutos permanentes. Amém?